Fala Dev, muito boa noite, Rafael por aqui. Na aula de hoje gostaria de trabalhar um assunto muito pertinente com vocês, que é o uso do HTTPS no nosso back-end. Então, como de repente vocês já devem saber, a gente está utilizando por padrão o HTTP, que trabalha com a porta 80, e infelizmente esse protocolo de camada de aplicação, ele não encripta o conteúdo da mensagem HTTP entre nós, clientes, e o nosso back-end, o nosso servidor que está lá rodando lá na nuvem da Google. Então, antes de explicar para vocês esse problema, eu queria mostrar para vocês ele acontecendo na prática, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiramente, habilitar no firewall da nossa máquina virtual o suporte ao HTTP, e em seguida a gente vai fazer o download de dois repositórios do meu GitHub para fazer o teste na prática do HTTP e do HTTPS. Então, vamos lá. Aqui é a nossa dash da Google Cloud. Para quem não domina muito isso, na nossa última aula a gente falou sobre máquinas virtuais na nuvem da Google, falamos como criar a máquina virtual, como configurar ela, como liberar portas do firewall, certo? Então, utilizando um pouco do nosso conhecimento, para quem não viu essa aula e quer ver, eu vou deixar na descrição aqui um linkzinho, eu peço para que todos assistam, é uma aula bem legal, uma aula bem relevante. Então a gente tem a nossa máquina virtual da aula passada desligada, a gente vai verificar o firewall dela. Então, como que a gente libera a porta 443? A gente vai aqui em rede, aqui em firewall. E tem uma maneira mais simples de fazer isso, que é a seguinte forma. A gente verifica aqui nessa lista que a porta 80 e a porta 443 são duas das portas mais importantes que existem na web. Então, por padrão já existe aqui criada uma regra de firewall, tá? E aqui a gente tem a porta 443, tanto para TCP, porém não para UDP. E reparem, ela está sendo aplicada a todas as máquinas virtuais. Então, eu vou entrar nela, nessa regra de firewall, vou editar ela, vou descer aqui. Reparem que essa regra de firewall está aplicada a todas as instâncias, ou seja, todas as máquinas virtuais. E eu vou colocar aqui 443, tá? E vou salvar. Então, a partir de agora, todas as minhas máquinas virtuais que eu criei aqui dentro do meu projeto, esse daqui, elas vão ter a porta 443. Reparem aqui as três máquinas, que eu tenho dentro do meu pool de máquinas, elas têm a porta 443 habilitada por padrão. Tá? Então, eu já liberei aqui as portas na máquina virtual. Eu vou voltar lá para o dash de gerência das máquinas. Eu vou selecionar minha máquina e vou ligar ela. Enquanto a minha máquina não liga, a gente sabe que esse processo é bem rápido. Se vocês repararem, eu troquei meu endereço IP e fiz todo aquele processo que eu ensinei para vocês na aula passada de como renovar a relação do nome virtual, do nome que a gente cadastrou no Google Domains com o endereço IP. Eu queria mostrar só uma curiosidade rápida sobre isso para vocês, que é a seguinte, ó. A gente na aula passada reservou o endereço de IPv4 Premium, certo? Se a gente clicar aqui nesse botão reservar endereço estático, vocês podem comprar um endereço IPv4 não Premium aqui, ó, tá? Então é um pouquinho mais barato esse endereço IPv4 que tem um nível de serviço padrão, certo? Então, voltando ao que interessa, a gente volta lá no nosso dash de computação. Então a gente vai aqui nesse menu computação em Google Compute Engine ou Engine, tanto faz. A gente vai clicar aqui no SSH para abrir o SSH da máquina virtual. E eu quero mostrar para vocês agora na prática o que acontece quando a gente usa HTTP e quando a gente usa HTTPS.
certo? Então eu preparei lá no meu GitHub um repositório, como diria o Felipe Deschamps, muito delicinha. Aqui ele, ó, onde eu fiz leves alterações no projeto original Node.js que a gente aprendeu no GoStack. Então a gente vai selecionar ele, vai vir aqui, vai pegar o caminho, usando o que a gente aprendeu aula passada aqui, dentro da nossa máquina virtual que está rodando lá na nuvem da Google. A gente vai dar um git clone, vai colocar esse cara, a gente vai entrar nele e a gente vai dar um yarn dev. Eu já vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre, na verdade vai dar um probleminha aqui, né? A gente precisa instalar os componentes, né? Então eu anotei eles aqui, ó. É basicamente toda essa lista aqui. Então vamos colocar do ladinho aqui e vamos instalar isso, senão não vai funcionar. Vamos limpar o nosso console, dando um clear, e vamos lá. Então a gente vai fazer um yarn add express nodemon cores UID v4 http https e fs. Se vocês repararem, quanto mais instalando aqui eu vou comentando para vocês. Esses três caras aqui a gente vai adicionar agora nesse nosso novo projeto, vamos chamar assim, que são eles que vão fazer a gestão do HTTPS, tá? Depois eu vou mostrar para vocês do projeto em profundidade, quais são as alterações que tem que ser feitas no nível do código, mas primeiro eu quero mostrar para vocês o que acontece quando a gente usa o HTTP e o que acontece quando a gente usa o HTTPS. Então vamos rodar esse nosso projeto, sudo yarn dev. Beleza, o projeto está rodando. Deixa eu verificar aqui no meu navegador. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Aí, infelizmente, eu acessei a pasta errada aqui. Agora que eu fui ver que tinha alguma coisa errada. A gente vai acessar essa segunda pasta aqui, tá? Então vamos lá. Eu vou apagar a pasta anterior para não me causar mais confusão. Então vamos lá. cd GoStack. E agora a gente vai instalar todos aqueles caras. Por isso que ele não reclamou antes. Beleza. Legal, então a gente vai rodar o projeto, sudo yarn dev. Legal, se vocês forem ver aqui tem algumas novidades, né? Ele diz que está rodando tanto na porta 80 como na porta 443. Então a gente vai poder acessar ele de duas formas, tá? A gente vai usar então o Insomnia para fazer todo o processo de requisição via HTTP e HTTPS, certo? Porém eu quero trazer aqui um programa novo para a nossa prática, chamado Wireshark. O Wireshark é um sniffer de rede. É um programa utilizado por especialistas em rede para basicamente varrer tudo que está sendo transferido dentro de uma rede. E reparem, não só na máquina que ele está rodando, mas basicamente dentro da rede. Então, se vocês tiverem 20 clientes, por exemplo, dentro de uma rede local, o Wireshark ele vai estar lendo todo o fluxo de informação que essas 20 máquinas estiverem transmitindo. Então ele é muito bom por um lado, porque ele ajuda muitos técnicos em rede, mas ele é muito ruim por outro lado, que ele é uma faca de dois gumes, é uma caixa de Pandora. Ele pode ser utilizado para fins maléficos e é isso que eu espero que vocês visualizem agora.
Então, como que o Wireshark funciona? Ele vai mostrar aqui todo o fluxo que está acontecendo dentro da minha rede, para que isso não torne a nossa atividade aqui onerosa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar um pequeno filtro aqui, ó. Então, se vocês repararem, ó, esse é o IPv4 da minha máquina virtual que está lá no servidor da nuvem da Google. Eu vou colocar aqui no meu Wireshark ele, certo? Vou ligar o meu Wireshark, ele vai limpar aqui esse meu console. E aqui eu vou usando o Insomnia, né? O que eu vou fazer primeiro, ó? Eu fiz uma pequena alteração dentro do projeto e eu coloquei aqui, ó, lá dentro do nosso banco local em memória, mais um cara chamado password, para ele ser bem instigante dentro da nossa cabeça, né? Então, basicamente, é mais uma string que a gente passa aqui no nosso JSON, certo? Então, vamos tentar entender o que vai acontecer agora. Eu estou utilizando o HTTP, estão vendo aqui, ó, certo? Indo fazer um post no meu servidor que está rodando dentro da cloud da Google, certo? Quando eu apertar esse botãozinho de send, o que vai acontecer? Passwords not defined. Interessante. Deu aqui o internal error. Deixa eu tentar entender aqui o que aconteceu lá dentro do meu servidor aqui. Esse aqui é basicamente um errinho de programação. Deixa eu... Beleza, ele deu um errinho aqui, dizendo que o password not defined. Eu vou parar, eu vou entrar lá rapidinho lá dentro. cdsrc sudo nano server.js. Ah não, esse é o arquivo do servidor. É app.js. Deixa eu dar uma olhadinha no meu método post. Ah, é verdade. Aqui, ó. Quando a gente faz rapidamente o código, a gente acaba se equivocando. Mais um momento para rever isso. Então tá. Fiz aqui a minha modificação. Deixa eu só conferir aqui porque eu apertei um Ctrl Z. Tá? Um Ctrl X. Então, volto um nível. Rodo de novo meu servidor. yarn dev. Beleza. E aí a gente volta exatamente onde a gente parou, né? Então eu vou limpar o meu Wireshark de novo. Não tem problema. E a gente vai fazer basicamente um post para o nosso servidor, passando aqui um password, e lá foi ele, certo? Como está programado lá dentro do back-end, ele vai retornar para nós um JSON, né? Então reparem, ó, é exatamente isso que o Wireshark pegou. Então olhem que interessante, ó, via HTTP. Se eu vier aqui, ó, e abrir o corpo da resposta, o que eu consigo pegar aqui? Todo o conteúdo da mensagem. Então, entendam. Eu não quero explicar para vocês como funciona uma rede em maior nível de profundidade. Eu até comentei aula passada que o TCP é utilizado como protocolo de transmissão. Estão vendo ele aqui? Mas o mais importante é, de uma origem até um destino. Eu até vou aproveitar e vou fazer essa prática aqui para ver se eu consigo corroborar um pouquinho melhor a minha ideia. Eu vou abrir aqui o console do meu navegador. Eu vou digitar um comando bem importante chamado tracecert aqui no Windows, certo? O que o tracecert me diz? A quantidade de saltos que eu vou dar até um determinado destino. O meu destino é esse cara aqui, ó. O meu, na verdade pode ser até um nome aqui, ó. www, não tem problema. Ele vai resolver para mim. Então ele vai me dizer a quantidade de redes que eu atravessei, ou seja, a quantidade de roteadores que eu atingi até eu chegar no meu destino, certo? Então vamos esperar um pouquinho, ó. Esses são todos os equipamentos que eu estou passando, são todas as redes que eu estou cruzando, certo? Até chegar no meu destino, tá legal? São muitas redes. E todos os hosts que estiverem dentro dessas redes, claro, aqui são as centrais telefônicas, né? Eles vão poder rodar esse programa Wireshark e vão poder verificar tudo que está passando dentro da rede. No caso, tudo que está passando, logo a gente já está chegando dentro do data center da Google, tá? Aqui a gente está saindo do país agora, ó. Então, para sair do país, a gente precisa de 2, 4, 6, 7 saltos, certo? Então, aqui a gente já está praticamente lá dentro da rede da nuvem da Google. E aqui, provavelmente, no 11º ou no 12º salto, a gente chegue lá dentro do nosso servidor, tá? Eu acho que isso complementa bem a nossa aula, acredito.
Então pronto, ó, chegamos lá dentro da rede onde está lá o nosso servidor. Aqui provavelmente aconteceu um probleminha na rota e ele desviou, isso é normal. Isso também pode ser relacionado a um servidor, no caso é um roteador, perdão, que não quer dar essa resposta. O 37 ele é um pouquinho mais demorado, pessoal, porque ele funciona assim, ó. Cada vez que um roteador responde, ele te devolve, ele faz a requisição de novo. Então imagine, se ele vai dar 20 passos, ele vai 1 volta, 1, 2 volta, 1, 2, 3 volta, 1, 2, 3, 4 volta, 1, 2, 3, 4, 5 volta, entendeu? Então daqui a pouco ele chega aí ao nosso servidor, certo? Por isso que ele é tão demorado, tá? E agora, lembrando que o nosso servidor, além de rodar o HTTP, roda também o HTTPS, a gente vai fazer uma requisição. Eu vou até limpar o meu Wireshark de novo. Se bem que tem tão pouquinha coisa, né? Mas agora eu já parei, não tem mais jeito. Então vamos lá. Eu vou vir aqui no meu Insomnia e vou mudar esse cara aqui, ó, para um HTTPS. Ou seja, agora eu vou utilizar a porta 443, certo? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mandar lá o meu mesmo JSON, tá? Eu tive a minha resposta aqui. E se vocês forem olhar agora, a gente não está mais trabalhando com o HTTP. A gente está trabalhando com o HTTPS, que utiliza por baixo dos panos um protocolo chamado TSL. Tá? Então aqui, basicamente, chegou esse cara aqui, ó, que é esse Application Data aqui, ó. Na verdade é esse cara aqui, ó. Tá? E se a gente abrir ele, não tem problema nenhum, tudo que tiver aqui dentro, ó, tá, está cifrado. A gente não tem como obter acesso a isso, certo? Eu não quero explicar como que funciona o TSL em profundidade, porque é bem avançado, mas entendam assim, ó. Tanto a origem como o destino, que no caso somos nós aqui, o cliente e a máquina virtual que está lá, nós temos uma chave, certo? E uma empresa terceira tem uma outra chave. Aqui a gente está falando de basicamente um protocolo criptográfico conhecido como SHA, tá? Onde ele trabalha com duas chaves, a chave pública e a chave privada, certo? É bem complicado ensinar isso. Então a ideia é que parte da mensagem seja codificada com a chave pública e parte com a chave privada, vamos dizer assim. É basicamente um protocolo de encriptação que trabalha com duas chaves, tanto com a chave pública como com a chave privada. É bem complicado explicar isso, por isso que eu vou deixar aqui para quem quiser se aprofundar mais. Eu não vou entrar em tantos detalhes sobre isso. Eu vou abrir o meu navegador aqui, vou colocar aqui na pesquisa do Google aqui SHA, chave pública e privada. Então quem tiver mais interessado em estudar sobre chaves criptográficas, aqui tem um pouco sobre isso, tá? Eu não vou me aprofundar tanto porque isso aqui é mais um assunto teórico que não nos compete. Mas por que eu estou falando sobre todas essas coisas disso? Parece tão confuso e tão complicado. Porque para a gente tornar a nossa máquina virtual, essa máquina aqui que a gente está usando, algo que permita trabalhar com o HTTPS, a gente, além de ter que utilizar um projeto que suporte o HTTPS, que eu já vou mostrar para vocês, a gente precisa, dentro dessa máquina virtual, instalar um programinha chamado CertBot, tá? Que é o famoso Let's Encrypt. Não sei se vocês já ouviram falar. Como que a gente vai fazer aqui nesse nosso caso? Vocês vão fazer a seguinte configuração. Usando todo o conhecimento que eu já ensinei para vocês aula passada, tá? Vocês vão vir a esse site aqui, ó, chamado CertBot, tá? Vocês vão selecionar aqui em cima, nesse seletor aqui, ó, que vocês não estão trabalhando nem com Apache, nem com NGINX, nem com nenhum. Vocês estão nesse daqui, ó, None of the above. Vão descer aqui embaixo, tá? None of the above para o Ubuntu 20.04, que é o que a gente está usando nessa máquina virtual. Vocês vão, só para garantir, dar um sudo apt-get update,
tá? E vocês vão rodar esse cara aqui, ó, sudo apt-get install certbot. Ele vai instalar esse programa dentro da máquina virtual de vocês, certo? Até que não vai aparecer nenhuma mensagem assim que vai complicar a vida de vocês, tá? E depois vocês vão rodar essa linha aqui, ó, sudo certbot cert-only standalone. Eu vou fazer de novo aqui na minha máquina, só que eu vou já deixar isso comentado para vocês. Vocês podem rodar esse comando poucas vezes por semana. Existe uma limitação do Let's Encrypted que, se não me engano, são 5 vezes a cada 15 dias. Eu acabei de rodar uma vez aqui, mas eu vou rodar de novo, não tem problema. Então a gente roda esse cara aqui, isso é importante vocês rodarem, tá? E ele vai pedir aqui, ó, por favor, entre com o seu nome de domínio, certo? Então vocês vão colocar lá www. O nome do domínio de vocês, tá? E está dizendo aqui, ó, eu já encontrei nessa máquina aqui uma chave, um certificado instalado. O que você quer fazer? Você quer manter ele ou você quer renovar ele, ó? Limite de 5 durante 7 dias, tá? Eu vou manter o meu, certo? Se vocês não vão receber essa mensagem se vocês estiverem instalando pela primeira vez, certo? Ele basicamente vai pedir um e-mail de vocês para deixar registrado lá. Vocês colocam o e-mail pessoal, o e-mail da empresa de vocês, apertem Enter e pronto. O que acabou de acontecer? Entendam assim, a gente basicamente registrou o nosso nome de domínio, que é esse cara aqui, tá? Dentro de uma entidade certificadora. Lembra que eu expliquei aquele negócio de chave pública e chave privada? Basicamente o CertBot é a empresa certificadora, é ela que vai dar a chave pública, certo? Esse programinha que a gente acabou de instalar aqui dentro, acabou de rodar essa linha aqui, ela basicamente acabou de falar o seguinte para o CertBot: CertBot, essa máquina virtual com esse endereço de IPv4, que vocês já devem saber qual é, porque a gente está usando ele várias vezes aqui, está rodando um servidor web, né? Um servidor HTTPS, e eu carimbo ele, eu valido ele. Ele pode receber uma chave pública de SSH, tá legal? Então, a tal da entidade certificadora que eu expliquei, que é aquele terceiro que gera a chave pública, é exatamente isso. E aí o que vai acabar acontecendo? Se vocês entrarem no domínio de vocês, é só colocar aqui no navegador https www.nome do domínio de vocês.pau, ele vai gerar isso aqui, ó. Opa, perdão, queria clicar no cadeadinho. Deixa eu ir de novo aqui. Ele vai dizer aqui, ó, esta conexão é segura. Suas informações, senhas ou número, permanecem privadas enquanto enviadas para esse site. E se vocês clicarem aqui no cadeadinho, mais detalhes aqui, ó, certificado válido, ó. Ele vai dizer aqui, ó, que a gente gerou um certificado que foi enviado para nossa máquina virtual, emitido pelo Let's Encrypted. E ele é válido até dia 23/9/2020, tá? Vocês manualmente, deixa eu ver aqui, ele basicamente dura 90 dias. Vocês vão ter que entrar aqui dentro da máquina virtual de vocês e rodar de novo esse certificado, senão ele expira. Expirar significa que o cadeadinho não vai vir fechado aqui. Ele vai dizer assim: infelizmente não é possível fecharmos uma conexão segura HTTPS entre a tua máquina e esse servidor, porque esse certificador não foi reconhecido. Ele não possui certificado válido, certo? Eu entendo que é complexo entender isso da mesma forma como é complexo explicar. Mas basicamente, se vocês querem ter comunicação segura para evitar esses problemas aqui, né? Certo? E essas linhas vermelhas aconteceram porque a gente disparou o nosso trace-cert aqui, ó, que finalmente chegou aqui na nossa máquina virtual, tá? Então, se vocês querem ter o HTTPS habilitado na máquina virtual de vocês, o que vocês vão fazer? Para a gente pragmatizar aqui, porque a gente já venceu vários tópicos da nossa aula. Vocês vão ir no firewall, liberar o HTTPS, certo? Depois vocês vão entrar via SSH dentro da máquina virtual de vocês e vocês vão instalar o CertBot. Então é dar um apt-get update, dar um apt-get install CertBot, disparar essa linha, colocar ali o domínio de vocês, que vocês já cadastraram dentro de um Google Domains, como eu ensinei para vocês na aula passada, e pedir para gerar o certificado. E aí pronto.
imediatamente vocês já vão ter aqui o cadeadinho, vocês já vão poder realizar requisições HTTPS, que nem a gente está realizando aqui, certo? E a configuração da máquina virtual está feita. Agora falta o nosso back-end suportar HTTPS, e é isso que a gente vai aprender agora. Então vocês podem explorar, inclusive pelo meu próprio GitHub aqui, ó. Se vocês entrarem em Source, se entrarem aqui, o app não mudou nada. A única mudança que eu fiz foi colocar esse password para tentar mostrar para vocês o quão preocupante é utilizar o HTTP, tá? Porque o HTTP, infelizmente, ele não é seguro. Espero que vocês tenham entendido utilizando aqui o Wireshark, né? Então isso daqui é uma falha grave, tá? O que a gente mudou dentro do server? Deixa eu abrir aqui como um arquivo cru. Vamos dar uma olhadinha rápida no código. A gente basicamente incluiu aqui o FS, o HTTP e o HTTPS. O que o FS faz? O FS é de File System. Ele permite que o Node que está rodando lá no back-end, ele acesse o sistema de arquivo da máquina virtual, ou seja, o HD da máquina virtual. O que ele faz aqui? Ó? Ele basicamente vai ler 3 arquivos. Até eu quero mostrar para vocês esses caras porque são muito importantes, tá? Então, eu vou voltar aqui para a raiz da minha máquina virtual. Vou entrar como superusuário, porque é importante, certo? E vou acessar uma pasta bem crítica aqui, ó, etc let's encrypt it, certo? Aqui nós temos várias pastas. Dentro da pasta live, vocês podem ver que o CertBot gerou aqui essa pasta onde a chave está aqui dentro. Eu não vou mostrar ela para vocês porque isso aqui é muito crítico. É isso aqui que é utilizado para quando, se vocês quiserem, né, vocês podem, por que não, apontar para essa máquina virtual. Ela está ligada, está na internet, ela basicamente está disponível. E vocês, usando o Insomnia de vocês podem disparar aqui. É só colocar aqui, create, colocar e ficar dando 100 de quantas vezes vocês quiserem. Vocês basicamente estão usando o meu back-end, certo? Tá legal? Deu algum probleminha porque eu rodei de novo o meu, lá o meu CertBot, né? Mas não tem problema, depois eu corrijo isso. Isso é bem simples de fazer. Então o que está acontecendo aqui dentro do nosso código? Ele está lendo essas chaves, essas private keys aqui, que eu tentei explicar para vocês o que é a ideia da chave pública, da chave privada, né? E toda vez que vai acontecer uma comunicação, ele usa isso daqui. Reparem que ele monta aqui um objeto chamado credentials, e ele usa como key, como cert, como CA. E aí sim, aí a mesma sintaxe que a gente aprendeu antes, ele cria um servidor HTTP aqui na porta 80 e na porta 443. Eu só deixei essas duas linhas aqui para fazer essa prática com vocês, para mostrar a porta 80, que na minha opinião é maléfica, né? E a porta 443, que para mim é benéfica. Então o que eu faria na prática se esse meu back-end fosse de verdade, eu estivesse implantando no cliente, eu comentaria essa linha aqui, ó. Eu não deixaria mais isso aqui disponível, eu só trabalharia com conexão segura, certo? Para evitar que uma evasão acontecesse. Em hipótese alguma, eu gostaria que o meu back-end, por mais que eu utilizasse uma senha, né, ele tivesse esse vazamento de informação aqui, como eu mostrei via Wireshark para vocês, tá? Então, o que eu tenho que mudar na minha aplicação? Basicamente isso aqui. E aqui tem um ponto importante, né? Reparem, ó, eu estou apontando lá para a pasta live www.meudomínio. Então vocês têm que mudar aqui, ó, nesses 3 caras para o domínio de vocês, certo? Isso é bem importante. Então, a partir de agora, o nosso server.js muda. Que lembra que ele só tinha aquela linha e tinha lá app.listen. A gente vai incorporar todo esse novo miolo aqui, certo? Vai apontar certinho para as pastas, tá? E vida que segue. Vocês vão utilizar toda a base de programação que vocês já têm, tá legal? Então vamos dar uma repassada rápida nos assuntos. Eu acho que ficou claro aqui o que é o HTTP e o HTTPS em planos mínimos, né? Eu acho que vocês conseguiram entender como que um Wireshark consegue não é tornar o HTTP vulnerável, né? Porque o HTTP ele é vulnerável, mas é como explorar a vulnerabilidade do HTTP, né? Certo? Vocês entenderam como habilitar a porta HTTPS?
Eu acho que vocês conseguiram entender como é que se instala o CertBot, né? Site do CertBot lá, apt-get, instala o CertBot, depois vocês disparem o CertBot. Tá? Só vou repassar aqui. Disparem essa linha aqui, ó, sudo CertBot, certone, traço standalone. Acredito que vocês tenham entendido que agora o nosso projeto tem que evoluir, né? Deixa eu ver onde é que está ele. O nosso server.js ele tem que ganhar esses 3 novos caras que vocês vão ter que instalar com o Yarn, add, fs, http, https. Vocês vão ter que colocar essas 3 linhas aqui, que são a chave privada, o certificado do CertBot e esse chain aqui. Criar esse objeto, criar os servidores aqui, isso que é importante, adicionar a credencial dentro da criação do servidor e por fim colocar só para escutar a porta 443, né, que é a porta do HTTPS. E é isso, pessoal. Então, parece simples, é simples, mas temos algumas particularidadezinhas mínimas para fazer. E eu acho que, sinceramente, vocês estão seguros no que trata o método de transmissão. Reparem que todas as empresas no mundo inteiro utilizam o HTTPS para tudo. Então agora a gente está montado com uma tecnologia de transmissão segura. E falta só, né, vocês lá dentro do back-end incorporarem mais algumas técnicas de segurança para encriptar os dados que vão ser guardados dentro do banco. Tem mais algumas coisinhas mínimas que tem que ser feitas lá, né? Lembrando que a nossa máquina ela tem a porta 22 habilitada por padrão, que é o SSH. Eu posso, numa aula futura, falar um pouco mais sobre as vulnerabilidades que isso causa, né? Então, mas resumidamente é isso. Se vocês tiverem dúvidas sobre esses assuntos, vocês podem deixar nos comentários. Se quiserem mais aulas com esse tema de segurança, mais voltado agora para o back-end, para o servidor, eu posso gravar para vocês. E é isso. Agradeço a participação de todos. Se puderem, de repente, deixar um comentário, eu agradeço. E até a próxima.